Oi, você quer aprender mais sobre o tema autismo? Desvendar os mitos e contribuir para um mundo mais inclusivo? Vem comigo. Eu sou a professora Iná, sou diretora da ETERJ, instituição de ensino situada em Santíssimo, na Zona Oeste. No ano de 2000, estudos registravam um caso de autismo a cada 150 crianças. Hoje, em 2020, houve um salto gigantesco e esse número passou de 1 para 36 crianças, um autista. Muito desse aumento se deu por hoje existir um melhor acesso à população e a diagnósticos corretos. Professores, pais e pediatras são mais conscientes e informados para levantar as primeiras suspeitas, além de uma maior compreensão do que é o autismo. Nós, na ETERJ, temos o objetivo de acolher a inclusão, a educação inclusiva e contribuir para que formamos cidadãos, verdadeiros cidadãos de gerações conscientes e livres de preconceitos. Hoje, estamos aqui com a minha parceira de trabalho, Fernanda Bittencourt, nosso dia a dia de muita inclusão, muita busca para trabalhar a inclusão, e Paulo Messina, que é matemático, professor, ex-vereador do Rio de Janeiro, e tem um imenso destaque na atuação do governo e de ser responsável pelos maiores canais de promoção de conscientização sobre o autismo, Pai de gêmeos autistas, o Paulo hoje vai contar um pouco da sua experiência, da sua luta, da sua vivência com o autismo. Legal. Obrigado, professora Iná. Obrigado, Fernanda. Obrigado, pessoal aí da TERJcast que está acompanhando a gente. Paulo, para a gente é uma honra ter você aqui conosco. Obrigado. E o Arthur também hoje está aqui com a gente. Você hoje é comprometido com a igualdade da neurodiversidade, da luta pelo acolhimento. Nos diz um pouco como como poderia compartilhar um pouco da sua vivência do dia a dia com as crianças autistas, como foi o seu caminhar? Então, meu caminhar começou com eles, A gente não escolheu a causa que escolheu a gente, Isso vai fazer quase 20 anos. Isso é muito importante, Quase 20 anos. Eles nasceram em 2004, 2023, estamos 19 anos aí, já assim, naquela época, a gente tinha muito pouca informação, Claro que o autismo é difícil nos primeiros passos para qualquer pai, para qualquer família e tal, mas naquela época eu não sabia o que era autismo. A mãe deles sabia muito pouco e ela era médica, Então, assim, muito pouco se sabia. Profissionais no Rio de Janeiro praticamente não se tinha. Não só médico, não. Você não tinha terapeuta ocupacional, você não tinha nem psicólogo especializado. Naquela época você tinha muito poucas. Eram poucos bolsões, assim, de excelência, de especialidade que sabiam, mas era muito pouco mesmo. E a gente foi aprendendo, foi catando tudo no Google e tal. Assim, hoje, graças a Deus, tem essa bênção aí de rede social e tudo pra gente poder trocar informações. Rede social, 2004, você acha que era Orkut, não era nem, não tinha nada. A gente não tinha nada naquela época. O WhatsApp, nem sei se tinha também, não tinha corrente, tinha o Telegram, não tinha nada, você não podia... A própria comunicação era muito limitada, Eram poucas informações mesmo. Eram poucas. Eu queria fazer um parêntese aqui com vocês, se der para a câmera mostrar, peraí, Tutu, deixa eu mostrar. Eu não sei se vai dar para a câmera pegar. Tem um gráficozinho que a gente pegou, porque esse estudo de 1 a cada 36, ele é do CDC, é de um órgão americano, do governo americano mesmo, oficial. Sim. Esse aqui é a cada mil casos. Observa o seguinte, até 2004, você tinha 8 casos a cada 1000 crianças, então 0,8% da população. Olha como vem, são 28 casos a cada 1000, ou seja, 2,8% da população. Ou 1 a cada 36. Se você dividir 1 por 36, vai dar 2,7777%, ou 2,8%, Quer dizer, 1 a cada 36, que também representa 2,8%, arredondando por cento da população. Ou seja, cada 100 crianças nascidas, cada 100, praticamente 3 vão ser autistas, E aí tem toda uma discussão, enfim, se estão nascendo mais ou se estão se diagnosticando mais, mas enfim. A gente sempre ouve esse comentário, Por que hoje tem um número maior de autistas? Então, esse estudo também fez um negócio que eu achei muito interessante. Eles fizeram a evolução, eles fazem a cada 2 anos isso aqui, o CDC americano. Eles estão fazendo por raça e etnia também. Então você percebe o seguinte,
nesse gráfico desse estudo, existe uma certa constância na população de brancos. Mas aí você vê negros, hispânicos, asiáticos, etc., aumentando a quantidade de diagnósticos. E uma das observações que eles fazem que inferências, né, que você chega com esse gráfico é o seguinte: as famílias que geralmente são mais pobres ou com menos informação, elas estão tendo mais acesso ao diagnóstico. Por isso que essas populações estão aumentando em comparação com a de brancos que já tinham dinheiro, já tinham mais conhecimento, mais acesso aos serviços diagnósticos. Então isso faz sentido, né? Que você vê que o público geral vem aumentando, mas quando você quebra por etnias, etc., tal, e por classes sociais, você vê que as classes mais pobres, elas estão aumentando o caso de autismo. Tá tendo um autismo mais pobres? Não, agora eles estão tendo mais acesso a diagnóstico do que tinham antes, né? Eu não acho que esse seja o único fator, eu acho que esse é o principal fator, mas eu não acho que esse seja o único também, porque mudou-se muito a classificação do autismo. Antes o autista era só aquela criança tipo Arthur, por exemplo, vamos dizer assim, num nível 2, nível 3. O nível 1, por exemplo, era considerado síndrome de Asperger, ou então nem era diagnosticado, porque é muito difícil fechar o diagnóstico do nível 1. É muito difícil. Quantos autistas nível 1, de 30, 40 anos ou mais, estão por aí sem ser diagnosticados? Só tem as esquisitices, vamos dizer assim, né? Na época da escola, era o esquisito da sala. Né? Como se diz, os controles, né? As crianças, aquele controle, aquela coisa repetitiva, né? Isso. Mas que não... As manias. As manias. Manias. As manias, o hiperfoco, tipo assim, não, tem vantagem... se veste daquele jeito, ele é sempre assim. Sempre daquele jeito. Sempre acontece quer dessa só, forma. Não fala nada, não quero caladão no canto dele, não quero papear, bom aluno, geralmente CDF. Não, vamos falar sobre esse tema. Estou falando sobre vários temas, o cara não se interessa, nem entra na conversa. Aí você fala um tema que ele goste, pronto. Aí acabou, ninguém mais fala, só ele fala 1 hora falando sobre aquele tema que ele gosta, tudo. Essa questão do nível 1, ele é muito difícil de diagnosticar, né? E assim, é muito importante você diagnosticar o nível 1, mesmo que seja com 40 anos, 40 e pouco, porque o cara entende, tipo assim, caramba, eu era o esquisito da minha turma, mas tinha razão. Mas tinha razão pra isso. E o autoconhecimento é muito legal, é libertador, entendeu? Tipo assim... às vezes eu tenho a sensação, assim, que anos atrás, né, não tinha esse diagnóstico, porque ele dizia assim, não quer estudar, não quer prestar atenção, é preguiçoso, né? Tinham outros... Tá com frescura pra comer. Né? Tinham outras observações, outras especificações, e não se fazia um diagnóstico, né? Exatamente. E aí, como é que vocês começaram a observar que eles tinham algum comportamento diferente das outras crianças? Então, no caso do Arthur e do Vitor, é mais fácil, né? Porque eles têm um nível 2 para 3. Então, assim, é mais fácil. Né? O que você vê os sintomas, os sinais, eles aparecem com mais clareza, né? Tipo, eles não olhavam hoje com muito custo, muito trabalho de anos e tal, eles olham. Tipo, o Arthur olha pra mim. Não, eles olham. Mas não olhavam, não respondiam quando eram chamados. Tipo assim, Arthur, olha pra mim, nunca que ele ia olhar, ele fingia que não tá te ouvindo. Então, muitos dos sinais clássicos, ele adorava ver objetos girando, né? E autista adora ver objetos girando uma roda de carrinho, em vez de brincar com o carrinho como se brinca, né? Vamos dizer assim, como é o jeito típico da criança brincar com o carrinho, não. Brincava de uma forma não apropriada, vamos dizer assim, né? Com o carrinho, vendo a roda girar. Outras utilidades. Outras utilidades para ele, né? Então, de papel, vai pegar, ele gosta de ficar picando papel em bolinhas pequenas e tal. E esse tipo de coisa, assim, desde bebê que eles têm, né? Você consegue observar algumas coisas desde bebê, né? Por exemplo, a mãe tá amamentando, a criança não faz contato visual com ela. Só que são sinais, são sutilezas, e tem que ter cuidado que são só sinais. Existe muito o seguinte, na internet tem muito especialista. E como, né? Ainda mais para se meter na vida de outro. Nossa, tem muito especialista. Tipo, não tá respondendo o que você tá chamando, e tem que ir autista. Gente, só quem pode diagnosticar autismo é médico, para começo de conversa. Qualquer diagnóstico, né? Exatamente, qualquer diagnóstico, só o médico. A gente precisa, até como professor, né? A gente precisa estar atento aos sinais de alerta, né? Sim. Sinais de alerta, não faz contato visual, não responde quando é chamado, aquelas coisas clássicas. Observou os sinais de alerta, conscientizar a família da necessidade de procurar um especialista dali para frente para diagnosticar. Então, assim, muito cuidado quando eu falo. Você percebe alguns sinais,
de alerta. O nome é exatamente esse, sinais de alerta. São sinais de alerta para você ficar alerta, não é para diagnosticar o autismo, né? Tipo assim, o bebê não está fazendo contato visual com a mãe, não aumentar. Meu Deus, meu filho é autista. Calma. Não, Esse pode ser um isso que eu ia sinal. falar, mesmo porque o autismo, cada um apresenta uma característica, né? Exatamente. Não é igual catapora. Catapora, aquela bolinha, todo mundo vai ter. Igual. Exatamente. Não é. Exatamente. Não, eu achei ótima essa sua comparação, porque é o seguinte, primeira coisa para estabelecer, a catapora é uma doença, autismo não é. É um transtorno de desenvolvimento, de neurodesenvolvimento. Então, assim, existem marcos de desenvolvimento e você vai, pelos marcos de desenvolvimento, analisando se essa criança está com desenvolvimento que se chama típico, né? Não se usa normal. Desenvolvimento típico ou atípico. Tem os marcadores todos, né? Até a tal idade a criança não fala, até a tal idade a criança não anda, até a criança não faz contato visual e tal. Começou a não atingir esses marcos de desenvolvimento, são sinais de alerta, leva no especialista. Mas é uma condição. E é por isso que fala espectro autista, por isso que a gente fala espectro. Eu vejo lá, eu sigo no Instagram também uma família que são as meninas, são gêmeas também. Ah, é? E aí elas sempre colocam, né? Eu sou assim, assim, assim. E a outra é diferente. Eu sou assim, assim, assim. Então, assim, para você... Eu acho que ali eles fazem, né, uma dinâmica, até mesmo para mostrar que não são iguais. Exatamente. De hipótese alguma, mesmo elas sendo autistas, sendo gêmeas, são diferentes. Exatamente. Né? O autismo é uma condição. Então, assim, antes de a pessoa ser autista, ela é uma pessoa. Ser humano, né? Exatamente. E a gente é diferente um do outro. Então, assim... completamente. Fala espectro por causa disso, porque o espectro é um conjunto de coisas. Aí você tem lá, sei lá, 200 coisas possíveis. Ele vai pegar, não, eu quero essa, essa e essa e essa. Pronto, nasci com isso. O outro, não, eu quero essa. Então, você não tem... Eu não conheço um autista igual ao outro. Não tem. Gêmeos idênticos, você está dando outro exemplo aí, gêmeas idênticas, pessoas idênticas, geneticamente cópia, diferente. Mas então, realmente é aquela coisa assim, às vezes as pessoas, eu sinto que as pessoas esperam que eles vão ter as mesmas reações, os mesmos comportamentos, e não são, né? Não tem essa característica. Não, porque todo mundo é autista. Não. Aí vai ser desse jeito. Não tem. E assim, a gente, até enquanto escola, a gente vivencia um pouco essa experiência, né? Porque a gente tem uma criança que tem mais as características mais acentuadas e outras com menos. Tem crianças, nossas crianças lá na escola, que não estão ali no dia a dia, aí às vezes é o que você fala, tem um comportamento que você diz assim, tem uma mania, né? Ele é diferente, ele é um pouco esquisito, né? Mas o outro que você vê nitidamente que tem um comprometimento, que bate o armário, que bate porta, né? E tem as características próprias dele. E a gente vai no nosso dia a dia, as pessoas vão se adaptando à realidade da criança. Né? E às vezes o autista nível 1, ele sofre mais, por incrível que pareça, pode sofrer mais bullying do que o autista nível 2 e 3. Porque o autista nível 1, o cara não está percebendo que ele tem um transtorno. Né? Ele aquele cara é esquisito, vamos fazer bullying com ele. Ele é o alvo do bullying. Porque ele é o cara, geralmente, CDF, ou o cara que presta atenção na aula, o cara que é quietinho, ou o cara que não sei o quê, só tem as esquisitices dele, então ele tá pedindo para sofrer bullying, né, na cabeça de quem faz o bullying, né? E o autista nível 2 e 3 é o cara que você tá vendo que, não, aquele pessoa tem deficiência, café com leite, eu não vou... Aí é covardia fazer bullying com ele. Então, e detalhe, o próprio autista nível 1, por ser talvez mais difícil de diagnosticar, né, principalmente em meninas... ela mesma não vai saber por que ela é esquisita. Isso é muito sério, porque fica num lugar, tipo assim, por que eu sou assim, por que eu sou diferente, porque é um próprio conflito dela própria, né? Infelizmente, isso desencadeia muitas vezes até em suicídio, depressão, uma série de outras coisas, e ela não sabe que ela é autista. Não sabe, ela vai saber, talvez diagnosticar lá com 20, 30, 40 anos de idade. Isso é triste, né? Muito. Porque é aquele negócio, né? Quando você tem o diagnóstico, você já começa a trabalhar e direcionar uma ação, né? Quando a gente fala lá do nosso aluno, poxa, ele entrou na escola, ele tinha a dificuldade de falar, né? A primeira semana de aula foi difícil para todo mundo, na turma, né?
as crianças choravam e ele berrava. Ele gritava. Imagina, né, Fernanda? Porque A gente ficou meio que desesperada, né? E aí, quando a gente conversou, né, foi assim, eles receberam muito bem, entenderam, né, que o barulho incomodava. Eles começaram a ajudar com que ele ficasse melhor dentro da sala, né? Então, assim, a turma abraça muito ele, é uma coisa, assim, muito bacana. E a gente, às vezes, ele sai da sala e a gente fala assim, os amigos estão te chamando. Ele sai andando, amigos. Que legal. Então, assim, ele gosta de estar, né, com eles. Agora a gente fala assim, né? Às vezes eu falo assim, e peraí, ó, tô escutando. Ele, estão gritando, amigos, estão gritando lá, Miguel. Aí sai correndo, sabe? Então, assim, é o que você tá falando. Esse foi, acho que a característica ali mais fácil. Mas mesmo assim, quando ele chegou lá na escola, ele não lia. Ele não falava. E aí a gente fica assim, gente, ele tem potencial. A gente tem que buscar isso nele. Né? Então, todo dia a gente faz a nossa parte ali um pouquinho, né? Pra ver... Teve um dia que eu falei assim pra mãe, qual é o hiperfoco do Miguel, né? Porque é o que ele gosta de aprender. Porque ele não sabia ler e ela falava assim, me ajuda, meu filho tem que aprender a ler. E eu falei, qual o hiperfoco? Ele não tem foco, cada hora ele gosta de uma coisa. Então, a gente também tinha dificuldade nisso, né? De buscar alguma coisa que ele gostasse pra gente introduzir a alfabetização, a leitura. Então, assim, a primeira vez que ele leu, a gente filmou, foi uma festa pra todo mundo, né? Assistindo o vídeo do o Miguel tá lendo. Então, são coisas, assim, que marcam muito, né? Com certeza. Não, assim... Primeira coisa, eu vou parabenizar vocês da ETERJ, assim, não é porque vocês estão me convidando, não é porque eu tô no podcast deles. Eu vou falar primeiro como pai, tá? Eu sei o que a gente passou em 19 anos tentando educar eles. É isso que eu queria saber, assim, como é que foi eles na escola? Escolarização. Assim. Eles começaram em creche particular, uns um ano e pouco, não, sem o diagnóstico ainda naquela época, não se sabia que era autista, né? Você percebia, né, que eles tinham coisas diferentes, não olhava nos olhos, né? Porém, nem eu sabia o que era autismo, né? Aquilo podia ser sei lá, um atraso global, alguma coisa no desenvolvimento, mas não necessariamente um autismo, até porque eu não sabia o que era autismo. Você sabia ouvir falar naquela época do autismo do filme Rain Man, da vida, um troço desse muito distante. Muito distante. Mas ele não tem aquela característica de ficar se balançando igual o Rain Man e tal, você não fala, então não é autista, é outra coisa, vamos ver. Depois do diagnóstico, pra gente conseguir escola, isso eu tô falando tudo bem, eu tô falando há 15, 18 anos atrás. Mas não mudou. Não mudou. Não mudou. Hoje eu ouço pais falando a mesma coisa até hoje que eu passei há quase 20 anos atrás. Que a gente passou, né? Com a mãe também. Chega na escola, a diretora. Olha, nossa escola tem aqui biblioteca, tem sala de ciências, sala de informática, tem aqui as salas melhores profissionais. Que bom e tal. Mostra a escola inteira e tal. Quantas vagas? Eu quero 2 vagas. Meus filhos são autistas. Pera aí que eu vou ver se tem a vaga e tal, porque a gente tá no meio a vaga some. Ou então... não tem mediador, pai que tem que resolver o mediador, ou então assim, existem 1000 empecilhos, e era uma coisa que nós escolhemos, a mãe também, nós escolhemos colocar ele em escola pública, eles acabaram tendo a escolarização dele, do 1º ao 9º ano inteiros na escola pública, primeiro porque foi o que eu trabalhava na época, educação especial, principalmente na época que eu fiquei no poder público, né, na vida pública. Então, como eu trabalhava muito isso, eu me sentia mais seguro com ele, também ali, né? Então nós desistimos ali, né? Foi muito tempo procurando uma inclusão que não existe. Não existe a inclusão, não existe. Muito poucas unidades fazem o que vocês fazem, muito poucas até hoje, né? Porque vocês recebem a mensalidade igual sendo autista ou não. Existe uma lei federal, uma emenda constitucional sobre o Fundeb, que a escola pública recebe matrícula em dobro quando o aluno tem deficiência. Não sabia. Eles recebem em dobro, a escola pública. A particular não, ela é obrigada a fazer uma coisa e não recebe. Então, o Fundeb, ele passa em dobro para a cidade do Rio, para o estado do Rio, etc. Tal, quando você tem um aluno incluído em turma comum. A particular, não. E aí, o cara na particular, a tendência dele é sempre... ele não pode dizer que não aceita o seu aluno. O seu filho, ele vai arrumando dificuldades, artifícios para você desistir, para a mãe desistir. No final das contas, nenhum pai quer deixar a criança num lugar que ela não é, que você sabe que ela não está sendo querida ali, entende? Então assim, volto a dizer, né? Não estou
Primeiro que eu falo elogiando o que eu fui seguinte, convidado, não, porque eu sei o que a gente passa na pele, assim, para encontrar uma instituição que de fato abrace o seu primeiro filho. que eu digo sempre assim, sabe, para todos os pais que de repente vão lá conversar com a gente, né, Fernanda? A gente fala assim: seu filho tá feliz? Se ele tá feliz na escola, não tira ele da escola. Porque se ele se sente bem naquela escola, naquele lugar, independente de qualquer escola que seja, você tem que ver o seguinte: meu filho está satisfeito, né? Meus Exatamente. filhos estudaram. A Luísa e a Júlia, que são as mais novas, elas só estudaram uma única escola na vida delas. E até hoje elas falam, a minha escola, né? Então, assim, e sempre ficaram muito bem na escola. Se eu ligar para a escola, ou se eu chegar lá na escola hoje, vou ser recebida da mesma forma como eu sempre fui, Muito legal. apesar dos 5 anos de afastamento, né? Eu continuo sendo a Inazinha e os meus filhos continuam sendo os Braganças. Então, assim, é muito bacana você ter uma escola que acolha, né? Independente de qualquer coisa. Mas existem os pais também que escondem o diagnóstico por medo de não ser recebido na escola. A gente também recebe pais nesse sentido. Isso aí. Mas aí a gente recebe a matrícula, observa, tem alguma coisa aí. Vamos chamar a mãe para conversar? Aí a mãe já vem cheia dos papéis. E aí fala, mãe, tudo Mas bem, assim, a gente só quer entender como é que a gente pode ajudar. Mas talvez nessa questão dela ter Já recebido tá escaldada. os nãos, né? Já tá escaldada. Então, assim, a Fica gente com também medo, né? recebe dessa forma. E a gente fala assim, não, tudo bem, a gente tem que entender para poder ajudar, né? Então, existe também o medo Da família, da né? Mas família de não... A mulher que não já che- ser bem a mãe ou o recebido. pai que já chegaram pra você desse jeito, é porque elas já passaram, já estão Já- peregrinando, Sim. já estão peregrinando há um tempo. E aí resolveram falar assim: antes que eles me deem um golpe, eu vou dar o golpe. Essa é a não. verdade. Ó, nós temos uma pessoa que presta um serviço lá para a escola, né? Que não é a escola, e ela tem o filho com 4, 5 anos, né? E aí ela falou assim: poxa, um dia desse, as mães, no grupo de WhatsApp das mães, falando do meu filho. Eu falei, mentira. Ela falou, Eu falei assim, o que você fez? Eu falei assim, procura a escola. Porque os pais falando do comportamento do filho dela, né? Eu falei assim, gente, vai lá na escola e fala. Ó, estão falando assim do meu filho, porque é uma crueldade, né? Porque Então. você não sabe o que pode A acontecer. comunicação, ela facilitou, mas ela também... Eles são cruéis, né, às vezes. às vezes deixa aquele pai, aquela mãe, aquela criança exposta, né? A situações que não cabem. Mas aí vocês estão fazendo, e aí eu quero chamar a atenção de vocês para isso. Quando vocês falaram ainda há pouco, né? Tipo, a Fernanda falou ainda há pouco assim. Porque foi uma conquista muito legal que o aluno de vocês leu pela primeira vez e todo mundo filmou e foi muito emocionante, sei lá. Isso é muito legal. Mas agora eu vou falar ao mesmo tempo como pai e como profissional. Essa é importantíssima, mas não é a principal benefício da escola pública. Necessidade. Da escola pública. Porque o que você está fazendo, qual é a real transformação, o que de fato vocês estão fazendo ao aceitar a criança, ao abraçar essa criança? Olha esse recorte que você falou dos pais. Nós, na nossa geração, na nossa época, se você fizer uma enquete entre esses pais ou conosco mesmo aqui, da nossa idade, quantos de nós tivemos a oportunidade de conviver com crianças com deficiência em sala de aula? Pouquíssimas pessoas vão levantar a mão. Verdade. A sociedade de hoje ela é preconceituosa porque nós não aprendemos desde criança a conviver com diferentes. Eu vi lá um post seu, né? E que você coloca assim: eu não quero que meu filho aprenda história, matemática, geografia. Eu quero que as outras crianças aprendam a conviver com ele. Exatamente. E aí a isso. gente vê as nossas crianças lá da turma. Gente, eu fico tão grata a eles. Exatamente. Sabe? Para você ver, né? Ontem estávamos nós no refeitório almoçando. O nosso refeitório na escola, ele tem uma antessala, aí tem um refeitório e desce outra porta, Tem a uma cozinha. escada. Desce a escada e dá na cozinha. Então, assim, é uma sala de atendimento, não sei o quê, vem o refeitório. Aí nós estávamos almoçando e deu aquela pancada na primeira porta. Aí um falou, é o Miguel. Aí foi na segunda, era ele. As gargalhadas pegou e pá! Bateu a porta. Aí ele saiu correndo, foi lá para outra porta. Nisso, vinha outra criança correndo atrás dele, brincando de pique, Muito bom. né? E aí, quando chegou na última porta, ele ficou
do lado de dentro segurando. Segurando. E eu falei pro menino, não puxa, porque ele pode cair da escada. Então, tio, eu posso ir lá por baixo? Eu falei, vai. Aí um outro coordenador falou assim, gente, isso aqui parece uma loucura, né? A gente tá almoçando, as crianças estão brincando de pique aqui dentro, mas a gente dá esse espaço, porque eu acho que o importante para qualquer criança é você oferecer uma oportunidade, um espaço. Isso. Né? A espaço deles se colocarem, o espaço deles discutirem uma situação que eles não estão afim, né? Ou que eles não querem que seja daquele jeito. Então, acho que o importante é você desenvolver na criança, qualquer que seja, essa aptidão. E mais ainda é de conviver. Né? Porque hoje as pessoas não têm assim, uma tolerância, não têm uma paciência, sabe? Para conviver. E é muito importante. Nós temos a lei do Romeu, não é? Uhum. E aí, ali na lei, eles têm algumas exigências que fazem, né? A gente viu, tem os cordões para identificação, tem a carteirinha, né? Então, assim, eu acho muito importante. Como é que você vai identificar uma criança no avião? Por exemplo. A identificação do autismo, ela originalmente surgiu com a questão, com um símbolo do quebra-cabeças. Tem toda uma polêmica por trás de como é que surgiu isso, que não dá pra gente, enfim, entrar aqui, discutir aqui. Mas assim, é que os autistas e os pais, enfim, não gostam dessa entidade que inventou isso lá na década de 60, porque, enfim, é uma longa história. E aí, recentemente surgiram outras duas opções, né? Surgiu o cordão do girassol. Que eu vi também no O cordão de girassol, ele surgiu para uma coisa mais ampla, para deficiências e transtornos ocultos. O que é oculto? Você olha para a pessoa, você não vê. Se você olhar fisicamente o Arthur... Agora ele está aqui morrendo de sono, jogado... Mas se você olhar fisicamente o Arthur, fisicamente ele não tem nenhuma diferença, né? Ele está oculto. Se tiver uma pessoa que tiver esquizofrenia, uma pessoa que tiver epilepsia, etc., são coisas ocultas. Você não vê... Você não sabe. Não sabe olhando para ele, né? Então... o cordão de girassol, ele é isso, ele simboliza que aquela pessoa tem uma necessidade, uma deficiência oculta. E o de neurodivergência, que é o símbolo do infinito com as cores do arco-íris, ele foi criado por autistas. Teve enfim, concurso e tal, as pessoas fizeram desenhos porque eles queriam, eu quero fazer um símbolo do autismo que não seja dessa entidade, do quebra-cabeça, etc e tal. E tem esse do neurodivergente, que é o do símbolo do infinito, que surgiu assim. Agora, qual o problema? Esse do quebra-cabeça, por mais que haja resistências em alguns bolsões, vamos dizer assim, de pessoas que... Cara, não importa quem inventou, importa que hoje a causa já se apropriou disso há muito tempo, né? Ele já é um símbolo universal. Hoje, se você vai no shopping center, a vaga está marcada no chão com esse símbolo do quebra-cabeça. Você vai no metrô ou no ônibus, a preferência tem lá a mulher grávida, o idoso, e o símbolozinho da fita do autismo, quebra-cabeça. Supermercado, no caixa, tem lá símbolo preferencial, e o símbolo do quebra-cabeça. Então, assim, você negar um negócio que já está tão universalmente, vamos dizer assim, colocado, é um retrocesso, né? Eu acho que você acrescentar coisas... o do girassol também agora virou lei, né? Do girassol também virou lei para ser reconhecido e tal. Existe uma estatística que é 23 ou 24% da população do Rio de Janeiro, por exemplo, tem algum tipo de deficiência. 23 a 24%, sem considerar esquizofrenia, sem considerar... coisas mais latentes. Doenças mesmo, psiquiátricas, né? Sem considerar outras coisas assim, você já tem 24%. Então, sim, certamente tem um bom percentual que poderia, de fato, usar o cordão de girassol. Mas vai do bom senso do momento, assim, né? Por que tem que ter... você está num trem lotado, né? Ou num trem lotado, num ônibus lotado, num metrô lotado. Por que ele tem que ter prioridade, né? Você vê o Arthur, fisicamente ele não tem... um garoto jovem e tal, por que ele não pode ir em pé, né? Primeiro que não existe deficiência não existe mais prioridade que o outro, né? Tem o idoso sentado, ele não vai levantar para dar o lugar. Uma mulher grávida não vai, são todos prioridade. Mas tem uma pessoa jovem, sem a deficiência e tal, o ideal é ela dar o lugar. Mas por que a prioridade para ele, né? Por causa da questão sensorial, né? Ele está em pé, num trem cheio, barulhento, as pessoas se encostando, são vários desafios sensoriais. Contato, barulho. Porque por mais que todo mundo tivesse em silêncio, que ninguém tivesse entrado lá gritando, pregando a Bíblia, ou vendendo alguma coisa, gritando, etc e tal, ou cantando, fazendo show no meio, o próprio burburinho
o barulho do trilho, Do trilho, é. tudo isso serve para desorganizar a parte sensorial dele. Ele pode ter uma crise dentro do trem, pode. Né? Então, assim, a questão de prioridade é para tentar evitar e diminuir essas coisas. Tá muito tempo numa fila esperando e tal, é isso. Mas a ideia do cordão, ela quando você... Eu uso com ele, por exemplo, agora não estou usando porque a gente não tá na rua e tal, Tá em casa. mas o ideal é você, quando for sair ou ir para algum lugar, tá sempre com essa identificação, até para facilitar, né? Eu tô com ele, por exemplo, a pessoa não necessariamente observa. É difícil com o Arthur um pouco mais, nível 2, um pouco mais comprometido, de fato. Visualmente a pessoa já percebe que tem alguma deficiência ou algum transtorno, etc. Tal. Mas se for nível 1 ou nível 2, vamos dizer assim, mais próximo do 1, o ideal é andar com cordão de identificação mesmo, porque para ajudar quem não está percebendo, né? O objetivo é esse, né? Uma característica que a gente percebe do autismo, né, é aquela necessidade de seguir uma regra, né, um comportamento repetitivo ali, o horário ser sempre os mesmos, né, os locais. Às vezes um pouco que você saia da rotina deles desorganiza, né? Uhum. Fala um pouco assim pra gente como é que funciona. Então, tudo isso existe por causa da necessidade deles de achar que estão controlando e ter a situação. Tipo assim, eu preciso... Eles não podem ser surpreendidos, né? Exatamente. Ele precisa ter previsibilidade. A palavra é previsibilidade. Ele precisa prever ou saber o que vai acontecer. Não é que não possa mudar a rotina nunca. Pode, vai deixar ele desconfortável? Vai. Mas se tiver que mudar, dê a previsibilidade para ele, né? Tipo, a gente hoje não vai por este caminho por algum motivo. Aconteceu, sei lá, interditaram esse caminho, a gente não vai poder andar por esse caminho. A gente vai para a escola por outro caminho. Mas a gente vai passar por ali, vai fazer isso, porque ali tá... Ele vai ser desconfortável, mas você trouxe a ele... O que ele precisa de conforto é a previsibilidade. Não é questão de... É preso à rotina. É preso à rotina. Mas por que é preso à rotina? Por causa disso. É a sensação de quando você vem com uma surpresa, a sensação é que você tá sem chão. Tipo, e agora? Sim. Perdeu minha referência, eu não tenho mais controle de nada, perdi o controle. Então, precisa de previsibilidade. Ele precisa saber o que vai acontecer. A rotina, ele estabelece a rotina para isso. Exatamente para ter essa sequência e saber o que vai acontecer. E aí, se for mudar, ninguém tem como sempre fazer a mesma coisa, mas se for mudar, comunicar, envolver isso. A gente percebe o seguinte, por exemplo, todo evento que tem na escola, ele não vai, se tem alguma necessidade de roupa diferente do uniforme, ele não aceita. Né? E aí, a gente trabalhou isso agora no último evento, que foi conversando com ele, gravamos a turma com a outra roupa, passou para a mãe explicar para ele. Gente, ele foi. Foi o primeiro evento que ele foi. Muito legal. Com a roupa igual dos colegas, né? E assim, porque é isso aí, a gente foi a gente preparo, recebeu a mãe falando assim, ele não dança, ele não gosta de eventos cheios. Fez tudo. E aí, não vou levar na gincana, né? Que é o nosso primeiro projeto. Aí a gente falou, poxa, mas vamos tentar. Não vou levar. Aí chegou o próximo projeto. Não, esse nós vamos tentar. E a gente foi conseguindo. Hoje ele participa de tudo. Ele senta em cima da caixa de som brincando porque a gente prepara ele para esse tipo de atividade, né? Conversa com ele sobre. Essa questão do uniforme, ela tem um outro viés por trás, que a gente chama de rigidez cognitiva. Sim. Ele aprendeu que aquilo é daquele jeito, ele vai fazer, por exemplo, no uniforme da escola, é aquilo que ele tem que usar para ir para a escola, é aquilo que ele vai usar para ir para a escola. Existem exemplos de rigidez cognitiva, assim, que beiram o que você não entende, mas tem a lógica deles, né? Dá um exemplo. Vamos ter que tirar a tampa do iogurte para ter um potinho de iogurte. Sim. Vou tirar a tampa do iogurte para ele poder comer. Aí você tira, geralmente, sabe aquele iogurte que tem o laminado, por exemplo, que você tira o laminado? Ficou um pedacinho. Ficou um pedacinho na borda do... Ele não come. Não, porque a tampa não saiu. E não vai comer. Enquanto você não tirar, porque a tampa não saiu. Não, mas a tampa, 99,9% da tampa saiu, ficou um negocinho de laminado que você não conseguiu tirar todo aqui. Não importa, a tampa ainda está lá, não pode comer. Enquanto não tiver. Não incomoda a gente, né? Mas absurdamente ele, porque ele aprendeu que a tampa tem que sair para ele comer. Uhum. Então, isso é fato, né? Então, tem até a questão, assim, das marcas, né? Quando muda a logo. Ele tomava um determinado achocolatado com aquela foto ali. Trocou.
ele passa a Inclusive, não teve tomar uma empresa que um dia mais. desse fez isso, né? Teve uma empresa que fez isso, né? E mandaram uma carta e a empresa mandou para poder O produto- uma luvinha, né? Que colocava por cima da nova, porque Muito ele legal. não conseguia beber porque ele falava que não era aquele. Não era o mesmo. Né? Então, é bacana também porque a gente vê uma movimentação, né? De todo Um mundo acolhimento, né? tentando ajudar, né? Colaborar com... Mas isso é a sociedade evoluindo junto. É. E isso só acontece, essa revolução ela acontece nas escolas. Sim. Porque esses desenhistas industrial, provavelmente um engenheiro, sei lá, de desenho industrial da vida, que está pensando nisso, esse aí foi um garoto de uma escola como a de vocês lá atrás, que conviveu com o autista e hoje cresceu, é o profissional que está no momento responsável por isso e tem a sua sensibilidade de ter convivido com uma criança como ele. Então, entende? Para nós, pais, assim, um dia a gente vai morrer, né? Espero que descubram o segredo da vida eterna, mas se não descobrirem, um dia a gente vai. Né? Eu acho que essa é uma das maiores preocupações. Essa né, é a de- maior preocupação de qualquer pai, né? qualquer pai, De qualquer lógico. pai. Mas, É. assim, dos pais de autistas mais comprometidos, por exemplo, que não tem independência, nível 2, 3, caramba, o que vai ser dele quando eu for, né? É a ordem natural a gente ir É ordem primeiro, natural. que seja assim, pelo amor de Deus, que a gente não consegue pensar outra coisa, mas que a ordem natural seja essa, e aí ele vai ficar como? E aí, por isso o trabalho que a gente faz, tanto tentar mudar o mundo, porque a gente vai deixar ele num lugar que vai abraçar ele melhor. Por isso Muito melhor, né? não tem lugar para fazer essa transformação melhor do que a escola, né? Mas acredito que essa geração, ela tá caminhando para isso, Pra ele, né? graças à convivência. né, na escola. Exatamente, Convivência. como você falou, antigamente a gente não tinha, hoje a gente tem. Então, essas crianças, elas estarão preparadas lá na frente para lidar, né? Eu vou ter um amigo desse jeito e eu vou conseguir estar junto dele, né? Muito legal. É bacana. Fantástico, assim, o exemplo que vocês deram de ele aprender a ler, aprender foi fantástico, mas A aí é socialização importantíssimo. É o pior, é não o estou tirando a importância principal. disso. Claro que é importante ele ler, escrever, tudo isso é importante para a vida, da independência dele lá. Mas ainda mais fantástico é esse exemplo que ela deu deles brincando e correndo e socializando. Isso aí. Não, sabe o que assim, pra gente foi assim, e foi uma coisa que os colaboradores de outros setores perceberam. É entender o que ele estava falando. Né? Consegui, agora eu consigo, agora eu consigo entender, não é ele que está conseguindo Isso, falar melhor. Não, excelente. agora eu entendo, eu consigo entender o que ele está falando. Muito Então, bom. assim, porque igual o bebê, né? O bebê, a mãe entende tudo que o bebê quer. Né? O bebê faz assim, a mãe entende. O bebê faz assado, ele quer comer. Ele faz, né? Então a gente entende. E eu acho que é um pouco disso. A convivência vai nos possibilitando isso. Né? Ó, hoje ele não tá legal, deixa ele fazer o que ele quer. Né? Tem hora que ele bate e fala assim, desculpa. Desculpa. Né? E ali ele vai a tarde toda fazendo assim. Né? E a gente vai aprendendo a lidar com essa situação. Né? Fernanda tem uma brincadeira com eles de mímica, né? Ele apaga a luz. Ele apaga a Aí luz. ele fica esperando eu fazer a mímica. Normalmente é a mãozinha que vai comer ele. Então ele grita muito. Ele sai correndo da sala por causa da mãozinha que tá pegando ele. Mas né? ele pede as brincadeiras, né? Ele já chega, apaga a luz, aí ele já fica esperando. Então tem coisas que a gente já sabe que é o momento dele brincar, ele quer fazer outra coisa. Daqui a pouco ele vai, a gente fala, os amigos estão chamando. Muito legal. Coisas do tipo, então ele vai se... Assim, se adaptando. Paulo, o que você, assim, diria pra gente, assim, coisas práticas no dia a dia, né, que a gente pode executar, né, que você pode compartilhar aqui, olha, para você ajudar uma pessoa autista que está ao seu lado, o que você pode fazer para ajudar, né? Você, um dia desse, colocou lá a diferença da crise para uma birra. Uhum. E, às vezes, na rua, num shopping, ele entra em uma crise e as pessoas vão falar, criança mal educada. Assim, Julgar a mãe, julgar o pai. Sempre. 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 A criança não tem educação, né? Mas a gente sabe que existem coisas que as pessoas fazem, inclusive, que provocam essa reação, né? A reação, a birra toda criança tem, e a crise, o autista geralmente tem mais do que qualquer outra criança. Mas assim, o segredo de uma coisa e de outra é o que desencadeou aquilo ali, né? Aquele comportamento daquele. O comportamento é muito parecido.
Mas o que desencadeou aquele momento, aquela reação da criança? A crise, geralmente, ela vem de uma desorganização sensorial, geralmente uma desorganização sensorial que ele está tendo. Então, assim, está num ambiente muito barulhento, porque, antes disso, né, qual é o problema, qual é o desafio sensorial que eles enfrentam, todos eles? A gente leu uma pesquisa, era achando 90, quase todos os autistas têm um desafio que é o transtorno do processamento sensorial, o TPS. Esse transtorno, o que ele é, na verdade, né? A gente, todos nós, eles, vocês, eu, todos nós temos os sentidos com que a gente esse corpo interage com o mundo, né? Seja o tato, a visão, o olfato, o paladar, etc e tal. A audição, o proprioceptivo, que é a nossa noção de corpo, etc e tal. E a gente percebe o mundo através dos sensores que o nosso corpo tem. Vamos dizer assim, o olho é um sensor, né? Ele não vê, o olho não vê, ele só capta a imagem e transfere para o cérebro, né? O ouvido não escuta, ele recebe o áudio, vamos dizer assim, que está no ambiente, ele leva para o cérebro. Quem processa é aqui, né? No cérebro, né? E no cerebelo, eu já não sou médico, sou professor, né? Sou professor. Mas assim, a parte do sistema nervoso, pronto, vamos dizer assim, leva para cá para fazer o processamento, né? O processamento não é feito já quase acabando, filho. O meu café, vou botar mais. O Arthur tem rigidez cognitiva que está acabando. Então ele leva para o sistema nervoso central e lá é processado, não é o órgão. Então, não é que ele tenha super audição ou supervisão, não, os sentidos são os mesmos. O problema está no processamento, a forma como processa. E aqui a gente está falando, por exemplo, estou falando. Aí tem o barulho da xícara batendo na mesa e de repente você não está percebendo. Ou do papo dele rasgando papel, ou o barulho do ar-condicionado, ou o barulho de... Enfim, aqui no estúdio não tem quase barulho, mas... Enfim, você às vezes está conversando, tem mil barulhos. O seu cérebro, o cérebro é treinado para descartar, ignorar os outros estímulos. Chega tudo, mas o teu cérebro descarta e foca só no que você está focando no momento da minha fala, por exemplo. O deles não, o deles recebe tudo ao mesmo tempo. Um prego que está caindo lá, um barulho do ar, a buzina de um carro, a criança falando numa mesa na escola, sala de aula. Tu imagina dentro de uma sala de aula, professora falando, um colega arrancando uma folha de caderno, um catucando o outro, o outro conversando, uma notificação que chega no celular, o outro apontando um lápis. Tudo faz barulho, né? Um ventilador, um ar-condicionado que seja da sala de aula. Tudo aquilo chegando ao mesmo tempo nele. Então, o que desencadeou aquela crise? Ou o que foi aquele comportamento, né? Sobrecarga sensorial de estímulos. Está num ambiente que está num momento de sobrecarga, o que você faz? Tem que tirar ele do que trouxe o estímulo. Estou dentro de um vagão de metrô. O vagão está lotado, as pessoas estão... Ele está em crise. Eu não vou esperar terminar a viagem, né? Vamos sair nessa estação, andar um pouquinho aqui, dar uma respirada, depois a gente pega o próximo. Vamos botar um fone de ouvido com um abafador. Primeira coisa vamos tirar de onde está no estímulo. A birra, ela vem, como toda criança, ela vem de alguma coisa que ela está querendo e se frustrou, né? Eu queria ir uma bala e... Não, você vai jantar. Pronto, começou a gritar. Não é crise, é birra. E não dê a bala, né? Você como coordenadora pedagógica, ela sabe o que acontece com o reforçador. Tu vai reforçar o comportamento negativo dela, dando a bala. Então, de jeito nenhum. Às vezes, e é um erro grave que nós pais fazemos pra gente se livrar daquele... Não, então toma. Acabou, você vai ficar escravo daquilo ali, né? Cara, aguente bravamente. Primeira coisa, eu evito usar o não com o Arthur muito, né? Existe um transtorno que muito autista tem também, que é TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Isso é brabo pra caramba. Mas assim, evitar dizer não. É o famoso na volta a gente compra. É o famoso na volta a gente compra. Mas assim, na volta a gente compra, você meio que está fazendo uma promessa que você não vai cumprir. Isso é ruim, né? O ideal é você falar, olha, depois do jantar. Pronto. Você não disse não, você disse depois do jantar. Você deu uma explicação para ele. Curta, detalhe no autismo sempre isso. Curta e objetiva. Depois do jantar. Eu geralmente faço isso com ele. Quer alguma coisa que não pode? Depois desse evento, né? Ou isso faz mal. Então, coisas curtas e evitar a palavra não a todo custo, né? Em vez de você falar não, vai logo para a explicação do porquê do não. O Arthur tem muito isso aqui, estímulo
para se regular, estímulo sensorial de bater nas coisas, né? Ó. Ritmo, né? Não, você vai se machucar. Você vai se machucar. Em vez de dizer, não bate. Não bate não. Você vai se machucar. Aí ele vai parar. Um tempo, daqui a pouco volta de novo. Mas enfim, não vai ter... é uma coisa que você vai treinando a fazer. Então assim, birra e crise, a diferença é no que desencadeou o comportamento. Se foi sobrecarga sensorial ou se é alguma coisa que ele está querendo e não teve. Ah, mas eu não estou vendo nada... não era nada que ele estava querendo que possa despertar isso. E não foi nada que ele quis. Então é crise. Porque você não está percebendo, mas ele está. Porque assim, tem alguma coisa que ele está querendo e você não deu, alguma coisa que ele tentou fazer e não conseguiu, alguma coisa etc e tal. Não, ele estava paradinho em alguma coisa comigo, em algum lugar, e teve aquilo. Você não está percebendo os estímulos que desorganizaram ele sensorial, mas provavelmente é crise. Né? Não sei da birra. Uma vez que aconteceu, que foi agora, eu lembrei, né? Que uma vez que ele bateu em você, e aí ele foi para casa triste porque ele tinha batido em você. Enquanto ele não mandou um áudio pedindo desculpas. Muito bom. Ele não sossegou, ele não conseguia dormir. Aí a mãe, Fernanda, por favor, fala com ele, porque eu estava atendendo, ele saiu da escola, não conseguiu falar comigo. Ele teve uma crise por conta disso, porque ele não queria sair sem falar comigo. E a mãe acabou mandando ele para casa, né? Que era o horário dele ir embora, tinha que ir embora, né? E aí ele não conseguia fazer nada a não ser falar comigo. Ele só falava o meu nome e queria me pedir desculpa. E aí eu mandei um áudio, tá tudo bem, Miguel, amanhã a gente vai conversar, mas a tia Fernanda não tá triste com você. E ficou tudo resolvido. Muito bom. Né? Então, essa questão quando você... provavelmente aí, por conta de empatia, ele achar que você ficou chateada, Sim. Isso é muito importante no autismo, assim, porque é difícil você ir despertando essa questão da empatia, de achar que o que ela está fazendo está deixando o outro triste, etc e tal. Isso aí é muito importante, muito legal ele ter feito esse avanço aí, de querer te pedir bacana, desculpa. né? A gente muito. fica todo feliz. Assim, o autista, ele entra em crise. As pessoas que estão ao redor, tem como alguém ajudar... Ou somente a pessoa que entende o que realmente está... Não, você pode tentar ajudar em qualquer circunstância, né? À medida do que você conhece ou não conhece da pessoa, do autismo, etc e tal. Dá um exemplo. Eu uma vez estava no metrô, teve uma criança, e era um sábado, que a criança eles não podiam fazer baldeação numa estação tal. Só podia fazer na Estácio. Era isso mesmo, só podia fazer na Estácio. E a criança estava acostumada a fazer, aí eu não lembro onde é que era, na Carioca, sei lá, etc e tal. Aí a mãe falando, a gente vai fazer a baldeação na Estácio. A criança crise, porque a rigidez cognitiva dela de fazer a coisa ali e tal. Aí a gente descer no Estácio e tal pra pegar o próximo. Aí a mãe, a gente não pode, tem que fazer a baldeação na Estácio. E a criança, não, vou fazer a baldeação na Estácio, quero descer na Carioca. Falei, aí eu me meti, né? Falei assim, mãe, desculpa, posso me meter? Eu também tenho um filho, tava com o Arthur e tal. Por que você não faz o seguinte? Você não desce na Carioca e pega o próximo? Mesmo, da mesma linha. Porque assim, pra quem não é do Rio, né? O nosso metrô, ele tem baldeação em todas as estações ao longo da linha 1 para 2, só que no sábado é só na Estácio. A criança queria descer na Carioca vai pegar o próximo. Só que eles passam no mesmo trilho. Então desce e pega o próximo. Não ia fazer diferença. Então assim, e acabou o problema dele ali. Então assim, mas eu não tenho esse conhecimento de fazer. Tudo bem, então vai, como eu falei, vai na medida do que você pode. A criança está estressada ali dentro, sugere para a mãe, olha, vamos sair, vamos tirar um pouco desse ambiente, vamos dar uma volta. Tá numa sala de aula, tá sobrecarregado naquele momento, de repente um mediador ou alguém, vamos dar uma volta lá no pátio, dá uma respirada, depois volta na sala de aula. Tira daquele ambiente, assim, deu uma sobrecarga, retira do ambiente e tal. A pessoa tá com uma crise de ficar se machucando, de ficar tem muita criança que faz isso, infelizmente. Essa para mim é uma das piores partes. A criança que se morde, que bate a cabeça na parede, no chão, etc e tal. O ideal é você fazer uma contenção mesmo, para ela não se machucar, né? De abraçar, a criança não gosta de abraço, sei o que lá. Você vai deixar ela se bater, se quebrar, se morder, não, você tem que fazer alguma contenção, apertar, dar sentimento de segurança para ele não tá ouvindo, tá com fone. Dá um abraço, mas eu não conheço o autista, etc. Mas eu não conheço o autista, etc e tal. Cara, é uma questão extrema, né? A criança está se machucando. Tem que tentar conter. Isso acontece. A automutilação é um negócio muito sério. Tem muita criança autista que se automutila
em eventos, não é a maioria, mas tem uma criança que faz isso mesmo, bate com força a cabeça no chão, a cabeça na parede. Sem ter a dimensão, né? Sem ter, assim como lembra do TPS que a gente falou, também para o sentimento de dor. Também é menor em muitos deles. Muitos sentem pouca dor. Então é pá, a cabeça com toda a força na parede. Você não pode deixar. Então, depende da extensão da crise, depende da extensão do que você conhece daquele autista. Não, tu não vai... o garoto tá chorando no shopping, se jogando no chão. Eu vou chegar lá para dar um abraço nele apertado. Não, que a mãe vai te botar na polícia. O que é isso, tá abraçando? Não. Primeira coisa, tá vendo uma criança em crise no shopping, não julga a mãe. Pelo contrário, se ela tá a criança tá se jogando no chão no shopping, ela não tá fazendo nada, parabéns para ela. Primeira coisa. Algum motivo, né? Algum motivo. Se ela não está levantando, não, toma aqui então o doce pra você ficar quieta, é a pior solução do mundo que ela pode fazer, a pior do mundo. Tá se jogando, aí ela tá em crise e tal, oferece ajuda. Não sei, mãe, você quer uma ajuda? Quer dar uma volta? Quer não sei o que. Mas a contenção física, se você for da família, sim, faz um abraço e tal. Se você é uma pessoa estranha, fisicamente interagir, só nesse caso de automutilação. Só isso aí se realmente isso for você tá vendo um risco. Um risco para a saúde da própria criança. Ela pode, de fato, bater a cabeça tão forte que sair para o hospital. Eu já vi casos desses também. Ou de morder a sangrar. Tadinho. Tem. Morder. Porque está se buscando um estímulo para se reorganizar, para se regular. A mordida mesmo. Então, assim, isso aí tem que se fazer a contenção mesmo da crise passar. Mas, geralmente, a criança, ela vai buscar os próprios meios de se regular. Então, o que você precisa facilitar isso é tirar do ambiente ou do estímulo que está gerando a crise. Essa é a regra geral. Tirar. A principal, o que eu faço para ajudar? Tira do ambiente. Outras coisas assim que eu vi, né, na sua rede social, né, é aquela questão assim, a pessoa chega e acha que vai, como se diz, vou abraçar, vou beijar. Por que ele não quer deixar eu abraçar? Né? Porque eu, por exemplo, sou do tipo seguinte, né? A criança chega... Gente, se ela quer falar, ela vai falar. Se ela quer beijar, ela vai beijar. Então, às vezes ele fala assim, fala! Qualquer criança, né? Uhum. E às vezes eu acho que isso incomoda muito a criança, né? E a criança que apresenta um quadro de alguma diferença, ele também não vai querer se dar para uma pessoa estranha. Não. Né? Não. Você viu aquele tio no festa assim, como ele tava enxercido e não sei o que. Gente, qualquer criança odeia isso aqui, ó. Qualquer criança. Isso aqui, cabelo. Isso aí, qualquer criança. Ele tá criança. bonzinho aqui porque tá filmando, gente. Ele tá bonzinho aqui, porque já era pra ele ter dado um safarão pra lá. Mas assim, qualquer criança, assim, né? Então, só que o autismo, ele tem essa coisa a mais do toque, dessa coisa que o ideal é não fazer, né? O ideal é você dá a mão, bate, faz o soquinho. Eles adoram poder responder isso também, muitos deles tal, já aprendem a fazer. Até mesmo pode chegar para você, né, para o responsável, e falar assim, como é que eu me comunico com ele? Porque não tem igual ao outro, exatamente. Né? Como é que eu posso me aproximar dele? Como é que eu vou? Porque realmente cada um é de um jeito, né? E Exatamente. você não tem como fazer uma regra de convivência, de relacionamento. Outra coisa que a gente percebe, né, é a seletividade alimentar. Desafio. É um desafio. Muito. A seletividade alimentar, ela vai muito da parte sensorial também, né? Muito da parte sensorial. É cor, é textura, o sabor. Então, vou dar um exemplo. O Arthur odeia comida mole, molenga. Né? Aqui é comida molenga, sei lá, um angu, um pudim de leite. Cara, ele ama doce. Pudim de leite ele não consegue comer de jeito nenhum. Porque ele é molenga. Bota na boca, ele cospe na hora. Por causa da textura. Tem criança que é com cor. Só come comida amarela. Vou comer batata, vou comer, enfim, aipim, comidas amarelas. Uma manga. Vou botar um arroz, feijão, branco, preto. Não come. Não come de jeito nenhum. Né? Isso tem existem fases da criança. Comida muito seca, ele também não come, né? Tem que sempre ter um caldinho e tal. Como é que trabalha isso, né? Dois especialistas me vêm à cabeça, né? Principais para isso. Primeiro, o terapeuta ocupacional. O terapeuta ocupacional, ele trabalha muito com a integração sensorial, com essa questão de texturas, etc e tal. E a própria nutricionista, que vai tentar trabalhar essa questão. Isso é muito sério, não é frescura, não adianta, muita gente
vamos dizer assim, leiga, quer ajudar, fala assim, não, deixa ele com fome um pouquinho e depois oferece a mesma coisa que ele vai comer. Ele não vai comer. Não vai, ele vai ficar subnutrido, ele vai ter problema sério de saúde. No autismo não é a mesma coisa, não é A criança que... da Da criança com birra, desenvolvimento né? tipo. Não quero Não é comer. birra, não é Não birra. é só assim, eu tô com seletividade alimentar da criança típica. Não é a mesma coisa. Ele não consegue mesmo comer daquele se ele não for trabalhado, não for tratado ali, né? Incomoda, né? Ele, de certa forma. Incomoda. Aquele tipo de textura, aquele tipo de cor, tem que ser trabalhado. Sem isso, não adianta forçar, deixar com fome. Tem que ser trabalhado Tem mesmo que por ser com um especialista. profissional. Com um profissional especializado ainda. Especializado, né? Eu ia até te perguntar isso, assim, né? Como, assim, esses preconceitos nossos do dia a dia afetam eles? Eles têm essa percepção que eles estão sendo rejeitados por algum momento, alguma situação, assim, né? De repente, na escola, as outras crianças... será que eles conseguem ter essa percepção? Depende do autista, né? Tipo, eu acho que o Arthur... Primeiro, eu não tive essa experiência com o Arthur, assim. Ele foi sempre muito bem acolhido com as crianças da idade dele, né? Porque o Arthur ele começou desde muito cedo com a mesma turminha que acompanhou ele desde lá. Então, assim, existe o preconceito. Eu acho que quem sente mais o preconceito são os pais. São os pais. Dos outros pais. O pior preconceito, assim, que o pai sofre na escola são os outros pais das crianças com desenvolvimento típico que tem a impressão de que aquela criança autista dentro da sala de aula com o filho dele vai atrapalhar o filho dele na sala de aula, o desenvolvimento do filho dele. Meu filho vai ser atrapalhado, a aula vai ter que atrasar, etc e tal, depois quando tiver que fazer o vestibular, ou tiver que fazer o Enem, etc e tal, ele não vai ter aprendido tão bem por conta do autista que tinha na sala, que atrasou o conteúdo da professora da sala de aula, depois teve que correr, enfim. Ele tem o preconceito de achar que aquele autista vai atrasar ele, né? Porque a gente, na nossa geração, de novo, né? Na nossa geração a gente foi educada assim. A escola, na cabeça de muitos pais, a escola para o meu filho se formar e fazer faculdade para ir para o mercado de trabalho. O pai não está preocupado com a formação cidadã da criança, né? Do aluno, né? Em que pese a tua escola ser uma escola técnica, você vê que interessante, apesar de ser uma escola técnica, você tem esse viés de formar o cidadão. Na hora que você busca trazer ele lá, a inclusão ela é muito mais voltada, vamos dizer assim, para a formação do cidadão do que o cara para o mercado do trabalho. Né? Você está formando cidadãos ali. Porque muitas vezes você tem a qualificação, mas você não sabe lidar com a equipe, você não sabe receber uma ordem, um pedido que foi feito. Então, assim... no nosso sistema de avaliação existe isso, existe a nota individual, mas também existe a coletiva e a da turma. Muito bom. Então eu falo isso com eles, né? Você tem que ser bom no individual, mas você tem que ser bom num pequeno grupo e quem sabe numa empresa. Muito bom, muito bom. Então a gente trabalha os 3 aspectos para que ele saia completo, né? Não só com um conteúdo, mas como uma pessoa que sabe lidar com outras pessoas. Isso é uma pegada maravilhosa, porque assim, você pensa que a escola técnica não vai formar o soldador, o cara já vai sair de lá pronto para soldar um tubo. Mas aí ele vai ter que soldar com alguém, ele vai ter que receber uma ordem, não tá bem feito, né? Então ele vai ter que aprender a lidar com aquilo. Eu costumo dizer o seguinte, né? Hoje nós somos colegas de sala de aula. Amanhã eu posso ser sua chefe e depois você ser minha chefe. Exatamente. Então a convivência, né, a relação de respeito, ela tem que ter sempre. Independente de quem quer que seja, né? A gente não é obrigada a gostar de todo mundo, você é obrigada a respeitar. Aí ter uma relação de respeito é diferente de você não querer conviver. Então, assim, eu tenho, né, eu costumo dizer o seguinte, que a gente vive para servir. Se a gente não vive para servir, a gente não serve para viver. Muito bom. Né? Então, assim... procurar acolher, aceitar, né? Lá na escola a gente... eu já vi, já escutei, já vi algumas situações, tipo assim, eu sou uma escola inclusiva, mas ele brinca com as outras crianças? Não. Ele participa de uma atividade... Em grupo? Em grupo? Não. Ele está na quadra praticando atividade com as outras crianças? Não. Então, não é inclusão, né? A gente tem um projeto que a gente pensou assim, como que ele vai fazer?
esse projeto, né? Essa semana mesmo. a gente Que é tá uma falando. surpresa, que a gente não pode contar aqui. É. Mas assim, como que a gente vai fazer esse projeto com Eu falei ele? pra ela assim, Se ele como é que vai não- ser? Eu quero que ele tenha. Aí eu falei, Eu quero que ele eu vou tenha um. procurar ajuda, porque eu também não sei. E aí, né, veio a Uma gente ideia. recebeu uma ideia muito bacana. Legal. A gente falou, então a gente vai fazer, né? Mas vai ser uma surpresa, porque a gente sabe que existem as limitações ainda. Mas é muito bacana a inclusão, né? Todo mundo vai fazer, ele não vai fazer porque ele não pode, não consegue. Mas qual a maneira que a gente pode a incluir? gente falou assim, não, peraí. Tá bom. Não, vamos Mas se incluir, todo né? mundo vai fazer, ele também tem que fazer. Agora, como A gente vai tem dar um que jeito. fazer do nosso jeito lá. Pode não ser, se todo mundo vai no verde, pode ser que ele não vá no verde, mas ele vai no azul, no amarelo, no rosa, né? Então, são outras possibilidades. Sim. Isso é muito bacana. E uma coisa que estimula muito ele, né? Eu não sei como é que os seus meninos reagem a isso, é uma atividade de grupo, a turma bate palma sempre para ele, grita o nome dele, incentivando ele. Qualquer coisa assim, né? Sim. E aí ele se acha o máximo, Fica todo bobo. né? Se acha o máximo. Pô, deu certo ali. No dia do aniversário dele, né? Que a gente fez a comemoração. Aí a gente falou assim para as crianças. uma Ninguém festa pode surpresa. gritar. Né? Ele vai E era entrar uma aqui, festa surpresa. Era né? festa surpresa. Ninguém vai entrar. Ele vai entrar, não é para ninguém gritar. E bater palma, vocês batem assim, ó. Né? Para não, de repente, assustar ele. Quando ele entrou, que ele viu que era a festa dele, né, Fernanda? Ele gritava, uhul, e batia palma. Aí Ele batia. E mandava todo mundo bater, ele sabe? que fez o barulho e esperava, né? Aí É. começou a falar o nome dele e todo mundo gritando e batendo palma com o nome dele. Então, Então, assim, são os estímulos que a gente percebe, né? eu queria fazer uma pergunta pra você, né? Como a gente falou da questão da dificuldade, né? De ser pai e mãe. Mas a questão, assim, para quem tem uma criança autista, eu imagino, assim, a dificuldade dos pais também, né, em lidar com isso. E, às vezes, eu penso que a gente não pode tratar só a criança autista, né? O pai, a pai e a mãe é uma Eles carga precisam de pesada, tratar, né? De ser cuidado, né? Exatamente, eu acho assim, o cuidado, né? Eu fico pensando assim, lá na frente, será que a gente vai começar a pensar nisso? Que a gente precisa cuidar do autista, mas precisa cuidar das pessoas que cuidam deles? Isso mesmo. Porque isso me preocupa, né? Muitas vezes eu vejo o pai dessa criança, a mãe dessa criança, muito cansada, esgotada, mas não é por conta da situação, é porque é difícil, né? E um dia tá melhor, outro não, mas eu acho que isso tem que evoluir também, né? A evolução, ela não precisa ser só pela escola, com a criança, mas a sociedade em si com os pais, né, desses autistas. Exatamente. Não, assim, você falou exatamente o que todo pai de autista quer ouvir. Exatamente isso. Né? É cuidar de quem... E a frase é exatamente essa. Cuidar de quem cuida. Né? Existe um estudo, agora eu não lembro aonde eu li isso, mas isso aí na internet você acha facilmente, né? Teve um estudo que comparou o estresse de ser mãe de autista ao fronte de guerra, de soldado em fronte de batalha. Eu já vi isso. Você já viu esse estudo? Já. Assim, é o mesmo estresse que o soldado experimenta numa frente de batalha. Então, tipo, tu imagina como é que é brabo, claro. É. E assim, por quê? Não tem rede de apoio. Aí você fica... Primeiro estresse número 1, né? Tipo, cara, eu vou morrer, como é que vai ser? Né? E aí você fica naquela, tipo assim, eu quero botar ele... Isso eu já tô lá na frente, né? Porque a primeira coisa você fica... Caramba, o que eu idealizava da minha filha ser médico, ser engenheiro, ser não sei o que, isso não vai acontecer. Esse modelo que eu criei... Mas é uma coisa errada, né? Que é o modelo que você criou na sua cabeça. A expectativa, que você seria, né? Que você cria. Que você criou pro seu filho. Não, ele não interessa isso. Aí... Já tô lá na frente. Você quer que seu filho seja independente e feliz. Não interessa o que ele vai fazer, o que ele vai ser de profissão, se vai ter uma profissão. Não, que ele fique bem e seja feliz. Ponto. Nesse ponto pra frente, que já é um avanço enorme, depois que você chega sozinho, depois de muito sofrimento, você começa, tipo assim, vamos, pelo menos, sei lá, atividade da vida diária, né? Vamos botar meu filho pra saber escovar um dente, pra saber comer sozinho, etc e tal. Caramba, aí são... milhares de tentativas, etc. Aí ele fez um avanço. Aí ele um dia avançou um negócio
caramba, como comemorar, que legal, que maravilha, não sei o quê. Mas esteja pronto para dia seguinte ele regredir. E de repente perder aquela habilidade que você tanto... Vambora pra frente. Vambora de novo, tudo de novo, mais 1000 tentativas, etc e tal. E assim, tem uma frase maravilhosa que é assim, o autista vem sem manual, mas vem com pais que não desistem nunca. Você já viu essa meme? Tem um meme que é isso, né? O autista não vem com manual de fábrica, mas tá sempre pai que não desiste. Ou mãe que não desiste. E assim, essa é a verdade. Você não pode desistir, porque ele vai ser capaz de aprender. Em algum momento ele vai conseguir avançar. Isso a gente percebe, né, Fernando? Em algum momento ele vai conseguir avançar. Mas quem é que cuida de quem? Porque a gente só fala o tempo todo do autismo, né? Quem é que cuida de quem cuida? Não tem rede de apoio. Não existe rede de apoio. Você não tem uma terapia de grupo, um psicólogo de apoio para aquela mãe, né? Enquanto a criança está na terapia, muitos pais conseguem terapia hoje em dia pelo plano de saúde, né? Porque tem uma regra da ANS que o plano de saúde tem que reembolsar a terapia do autista. Então, todas as clínicas que eu conheço, particulares, elas têm muito aluno através do plano de saúde. A maior parte dos alunos é através do plano de saúde, por conta do alto custo, do alto gasto. Sim. E essas questões do plano de saúde deixam o pai um pouco pendurado, tipo, existem planos aí de algumas operadoras que já estão cancelando arbitrariamente, unilateralmente, e os pais estão ficando sem tratamento de um dia para o outro. Isso está acontecendo, né? Alguns planos, especificamente eu vou dizer, né? Unimed, tem muita denúncia de pai falando de Unimed, Qualicorp, que estão tendo esse cancelamento. Assim, tem muita dificuldade também, né? Muitos pais falando disso na internet. Então, assim, não existe rede pública. Por que eu estou falando isso? Não existe rede pública de atendimento de criança. Tem sim no SUS. Cara, não tem. Não tem. Não adianta dizer, porque tem. Você conseguiu uma vaga aí você consegue uma vaga de fonoaudióloga no SUS, 2 horas de trem, para a criança chegar lá toda espremida, depois de 2 horas, para ter meia hora, 40 minutos de sessão. Era esse um outro ponto assim, que eu queria até falar, né? Porque mesmo que os diagnósticos estejam ocorrendo, você não tem o atendimento. Exatamente. Né? Você vê, uma criança que sem uma situação, um poder econômico, que dê condições para pagar uns tratamentos, pagar as terapias, né? A criança fica sem nada. Exatamente. A realidade, assim, a gente fez uma estatística com base naqueles 2,8% de autistas. Você acha em torno de 170 mil autistas na cidade do Rio de Janeiro. Aí você, professor Inato, pensa o seguinte, tu conhece teu garoto lá, Miguel, o nome dele? Quantos anos ele tem? 11. Quantos autistas de 25, 30, 40 anos você conhece? Nível 2, 3. Não vou falar nível 1, que aí vocês vão dizer, nível 1 tá por aí, mas a gente diagnosticou ainda. Não, nível 2, 3. Quantos idosos você conhece? Não conheço. Onde eles estão? Em casa. Em casa. Presos. A palavra é essa, presos em casa. Não vão pra rua, eles não vão pra rua, não tem emprego, não tem tratamento, a mãe não tem como levar, porque já não tem mais como sair com ele na rua. Essa é a realidade hoje da maior parte. Raros são os que têm dinheiro para pagar um plano de saúde, para ter reembolso de tratamento. Raras são as escolas que fazem inclusão, ainda hoje. Né? Você não vê, a maior prova disso você não vê autistas adultos nível 2, 3 na rua. Não vê. Fisicamente eles são como nós, não tem nada que assim, ele vai morrer antes, não vai, Deus me livre. Não vai. Então, onde é que eles estão? Em casa. Trancados, presos, dentro de casa. E aí vem um pouco dessa questão aí do que a Fernanda está falando, né? Aí a criança está em casa, presa em casa, porque são crianças, vão ser sempre, né? Os meus são crianças. Os filhos são sempre crianças. São sempre crianças, né? Vai fazer 29 meu bebê de 20 anos. Meu bebê. Não, meu bebê vai fazer 29. Então, assim, E aí é o que a Fernanda tá falando, né? Porque a gente estava até conversando agora mesmo, né? Quando vai buscar o filho na escola, que aí o professor reclama, fez bagunça. Eu, quando chegava a casa, a menina que ficava em casa, falou assim, eles fizeram isso. Aquilo dá uma revolta na gente, né? A gente, quanto pai e mãe, fala, puxa vida, tudo... Porque ninguém é 100% todo dia, né? Eu tava falando com ela. Então, assim, tem um dia que tá mais nervoso, né? Aí, no dia seguinte, tá tudo bem. Então, assim, foi um dia, foi um momento.
Então, se a gente ficar o tempo todo pontuando as situações, a gente sempre vai ter alguma coisa para falar. E a gente está falando de uma criança que está com o cérebro em desenvolvimento e nós, adultos, temos que entender, né? Mas a sociedade, a gente percebe que eles cobram muito, né? Um comportamento que a criança está aprendendo. Ela não é. Ela vai se tornar. A gente, como adulto, a gente tem nossas birras, nossos problemas. E aí vem essa situação, né? Por exemplo, eu tô com uma criança autista de 30 anos em casa e eu não posso trabalhar. Porque eu não tenho com quem fique meu filho. Exatamente. E aí, como é que a gente faz, né? Como é que a pessoa se prepara para enfrentar uma realidade e aí ainda o filho tá em possibilidade de fazer o tratamento, os pais também não fazem. Não consegue escola. Não consegue escola, e aí fica uma coisa que vai uma bola de neve, né? Porque quem é que vai cuidar de quem cuida? Exatamente. Hoje não existe. Não existe. Né? E não existe no Rio de Janeiro, não existe no estado do Rio de Janeiro, não existe no país uma rede de referência. Você fala, existe Porto Alegre, está começando a fez uma clínica pública para autistas, para atender até 300 autistas, a gente estava estudando o modelo dele. Não precisa ir tão longe não, São Gonçalo, Volta Redonda são municípios do estado do Rio de Janeiro que estão também com alguma coisa mais avançada que a cidade do Rio e tudo. Existe eu ainda não posso falar muito disso porque ainda não está aprovado pela Prefeitura do Rio, mas falando em primeira mão aqui para vocês, tem um mês o prefeito daqui do Rio, Eduardo Paes, chamou a gente para tentar fazer um projeto nesse sentido, de acolhimento para pais de tratamento para crianças autistas. O projeto ainda está em fase de... A gente já está escrevendo tudo que precisaria escrever para isso, para levar para lá, que é uma interação muito grande com a saúde, com a assistência, para o prefeito aí falar, não, tá legal, vamos por aqui, tá? Então não dá ainda para especificar, tem um mês isso, não dá ainda para dizer exatamente o que vai ser, mas a ideia é essa, fazer acolhimento da mãe no serviço público municipal e da criança, né, em clínicas de tratamento específicas para isso, porque não existe. E hoje, o que acontece é exatamente isso. A mãe desse autista com 30, 40 anos está em casa, não pode trabalhar. Não vai trabalhar. E aí tem um programa, mais uma informação para você, tem um programa federal do INSS chamado LOAS, que é um benefício, um BPC, né? A mãe tem direito ao LOAS, R$ 1.300. Tá, mas ela assinou a carteira. Tá ganhando ela não perde por ter assinado a carteira, mas ela perde. Quando você assina a carteira, você oficializa que está tendo aquela receita. Aí você vai entrar ganhou, sei lá, R$ 1.500 de salário. Se tiverem 5 pessoas na sua casa, você não perde, porque você está ganhando só R$ 300 por cabeça, né? 1.500 por 5, 300. Mas se você tiver 4 pessoas, 1.500 por 4 vai passar dos R$330, que é o limite do LOAS. Ou seja, ela vai ganhar 1.500, vai perder os 1.300 do LOAS. Então, a pessoa... Aí a pessoa ou não trabalha, porque senão ela vai perder, ou ela vai trabalhar sem carteira assinada, sem segurança jurídica nenhuma, porque se ela assinar a carteira, ela vai ganhar 1.500 e perder 1.300, então é melhor ela ficar em casa, trancada com a criança. O sistema te empurra para isso. Te empurra para para a mãe ficar em casa presa dentro de casa com a criança. Assim, a gente também vai vivendo e vai aprendendo essas coisas, né? Um dia desses também, eles foram numa sessão de cinema. Né? Porque tem a sessão de cinema... Durante o dia, né? Específica para você levar as crianças, né? E aí ela estava explicando, a gente falou assim, mas o que tem de diferença? O som não é tão alto, não fica todo escuro, né? Fica em meia luz. As crianças podem levantar e ficar circulando, que todo mundo ali já está acostumado e sabe que é uma necessidade que a criança tem. Né? Então, assim, também é um meio de você colocar a criança, a vivência ali dele, né? Conviver com outras crianças, né? O Arthur e o Vitor, eles têm assim, outras crianças que eles convivem, ou eles são restritos ali, não tem um amigo? Eles conviveram durante muito tempo no período escolar. O Vitor ainda vai na escola, o Vitor ainda, apesar de 19 anos, ainda vai na escola que ele estudou a vida toda, ele ainda vai, não frequenta a sala de aula, mas existem atividades no contraturno que ele faz. Ele vai, então ele tem contato ali. Nessa clínica de tratamento que eu também recebo reembolso do plano, a gente também trabalha com plano de saúde. Nessa clínica eles têm atividade com outras crianças,
né? E eles faziam até pouco tempo, agora estão no período, vamos dizer assim, entre terapias, e faziam capoeira, que também era coletivo, né? Então ele tem, não uma é... convivência. Uma convivência, existe convivência, assim. E o Arthur adora a rua, cara. Tipo, ele chega... A gente chega ao trabalho, se for um dia que ele ficou mais trancado, mas... Agora, por exemplo, ele vai daqui a pouquinho pra terapia dele e tal. Se chegar em casa, às vezes eu tô cansado, ele quer ir no shopping, quer que ele vai passear, ver gente. Tem autista que quer ver gente, Arthur, né? Quer ir passear, quer ver gente, isso acontece. Rueiro. Aí eu vou lá no Barra Shopping, lá que é perto de casa. Aí ele faz o circuito inteirinho do Barra Shopping. Da primeira entrada, que é bom que ele é linear, né? Aí ele faz todinho e volta por cima, assim, do shopping. Então, adora andar lá. E vê gente, fica feliz. E ele tá sempre na tudo. rua com você, passeando assim? 24 horas por dia. Eu tiro ele da cama, eu acordo ele, eu dou mole pra ele, que eu acordo ele 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Eu mesmo começo a fazer as coisas 7 e pouco e tal. 9 horas da manhã eu tiro ele da cama, pra gente chegar às 10 no trabalho, até por causa do período, pra não ficar um período muito grande. E aí, ou ele tem aula de manhã, segunda, quarta e sexta ele tem aula, e aí eu vou e ele fica na aula, depois ele vem, chega pra almoçar comigo, depois aí ele fica tarde comigo lá no trabalho, ou terça e quinta ele vem comigo de manhã, e de tarde ele, como hoje, né, ele vai pra terapia. Ele veio comigo de manhã, e aí de tarde ele vai pra... E a terapia é perto de casa? Terapia. É perto daqui do centro, é na Fonte da Saudade, aqui em Botafogo. Então é perto do trabalho, onde a gente trabalha na prefeitura. Então ele vai perto, volta no final do dia, aí me pega e a gente volta pra casa. Mas se deixar, ele quer... Não, ele quando eu tô cansado às vezes, mas se ele teve pouca atividade... Mas na rua, por exemplo, ele de repente fala com alguém assim, quer se comunicar com alguém? Não. Que ele não conheça... Que ele não conheça, não. Para conscientizar cada vez mais as pessoas, né, da necessidade do autista, como você acha assim, que podem ter os trabalhos, os projetos na educação, nas redes sociais, essas coisas todas? A gente vê que você, de uma maneira ou outra, você tem até os personagens que você faz, né, para despertar um pouco, né? Mas tem algum projeto, alguma coisa que vocês estejam estudando, planejando? Você já falou aí da prefeitura, né? Que tá, mas assim, você enquanto pai, né? Você tem alguma coisa assim que você fala assim, poxa, eu acho que se a gente fizesse assim, 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 atenderia mais as crianças, atenderia mais as famílias? Não, primeiro, enquanto pai, eu vou falar o seguinte, todos os pais, a comunidade de pais de autistas é uma coisa fantástica, porque as conquistas que os autistas vêm tendo ao longo dos anos, que a comunidade autista vem tendo ao longo dos anos, é uma coisa impressionante, né? Como eu falei, eu vivi a realidade do que era o autismo, que as pessoas não sabiam o que era há 18, 19 anos atrás, e como está hoje, quer dizer, uma coisa... Isso se deve à militância dos pais, todos os pais, né? Não todos os pais. Né? Cada um com seu cantinho, com seu perfil, nem que seja 1000 seguidores, 500 seguidores, tá falando disso, tem pai panfletando. Eu já encontrei... Eu estava num transporte, não lembro qual era o transporte público que eu estava, já tem alguns anos, né? A criança estava tocando terror, como sempre, né? Em crise, alguma coisa. Aí, quando alguém olhava, a mãe já tinha um impressozinho, coisa singela, assim, de xerox, sabe? De fotocópia. Pegava papelzinho, meu filho já tinha explicação, meu filho é autista, o que é o autismo. E aí você vê a militância voluntariosa, né? Que o pai, que a mãe tem. Bacana, né? Isso é muito bacana, porque geralmente as pessoas, ela tende a se recolher, porque, eu fico com vergonha. A frase mais comum é desculpa, meu filho é autista. Desculpa, meu filho é autista. Vou atrapalhar alguém. Desculpa. Não tem que se desculpar, né? E essa desculpa, desculpa que ele é autista. Eu já falei isso também, né? A gente já passou por uma... Falando, desculpa não, ele é autista, né? E aí, mas ela tinha esse panfleto e tal, e isso são coisas... Então, o grupo de pais, né, o conjunto de pais vem fazendo uma transformação absoluta, né, ao longo desse tempo todo. E assim, o que a gente quer fazer, né? A gente criou há 2 anos esses canais, tanto no Instagram quanto no TikTok, né? Os números hoje, por exemplo, no Instagram a gente fala com 1,5 milhão, não é 1,5 milhão de visualizações não, 1,5 milhão de contas, de pessoas mesmo.
por mês. Todo mês a gente fala com 1,5 milhão de pessoas. No TikTok, 5,5 milhões de pessoas, contas, por mês. Então a gente está divulgando ali tudo. E a gente está com um projeto agora de começar um podcast com outros pais que sejam ídolos, vamos dizer assim, exemplos para outros pais. Por quê? Tem muito pai que sofre conflito, que nega que o filho é autista para ele, não só nega para a escola, mas nega para ele próprio e tem dificuldade de aceitação, né? Existe um período de luto, de dificuldade de aceitação. E a ideia, por exemplo, dá um exemplo, tem um cara que é o goleiro do Corinthians, né? De repente o cara que é lá torcedor do Corinthians e tal, não, tem um filho autista aqui, porque não aceita e tal. Mas aquele cara é meu ídolo. Aí ele vem num podcast, vamos falar da tua experiência aqui. Não quero entrevista técnica, né? O cara dá aula do autismo, não é isso. O que eu queria nesse projeto de podcast, um terceiro projeto agora que a gente vai entrar, além do TikTok e do Instagram, para esses pais que são ídolos nas suas áreas poderem falar, não, pô, meu filho é assim, mas é muito amor, ele dá amor pra gente. O amor, né? A gente vê assim, o quanto eles mudam, né? Quando você demonstra realmente um amor puro e verdadeiro por eles, né? E eles por você. E é muito puríssimo, bacana, puríssimo. né? Anteontem, quando ele estava meio nervoso lá na escola, na sala de aula, eu falei assim, vamos lá na minha sala que eu vou te mostrar minha filha. Aí ele me deu a mão. Parou tudo, né? Deu a mão. Foi. Eu falei, agora dá um beijo nela, né? Aí ele foi, beijou, aí empurrou ela assim para poder sentar no colo dela para mexer no computador. Então, assim, o amor, né? E é verdadeiro, simples, né? cara. E assim, simples, e deles pra gente é absolutamente verdadeiro. Assim, a Fernanda deu o exemplo ali dele ligar pra saber e tal. É uma preocupação legítima que ele tava naquele momento, entende? Não é assim, bati nela, agora eu sou obrigado a ligar pra ficar socialmente legal. Não é socialmente legal. Ele estava com aquele sentimento de verdade, de ligar e de pedir desculpa, porque ele estava legitimamente, verdadeiramente incomodado de ter feito aquele... de ter causado dor a uma pessoa que ele gostava, entendeu? Ele de fato se arrependeu. Não é assim, tipo, eu vou ligar, agora eu vou ter que ligar pra pedir pra ser social, porque eu sou obrigado socialmente. Não. Ou a mãe obrigou, legítimo. né? Ou a mãe obrigou. Né? Amanhã você vai pedir desculpas. Então, assim, isso é muito... nós tivemos uma outra unidade da escola e lá nós tínhamos 3 alunos com síndrome de Down. E a vontade que eu tinha era de bater os 3 no liquidificador para que eles dividissem ali a vivência, né? Porque uma era super protegida, o outro já não tinha muito acesso, a família não dava muita atenção, a outra... Então, assim, eu falei assim, mas a gente se relacionava muito bem. E eu não sei, né? Mas às vezes eu acho que eu entro muito no ritmo deles também, né? Então, tinha uma, já com 18 anos, aí tinha um dia que ela chegava na escola, assim. Eu disse assim, porque assim, se você continuar, eu vou te bater. Aí ela vinha e me batia, sabe? Aí pronto. Aí já quebrava o mau humor dela, né? Aí um dia até um professor assim, não, você é maluca. Você fala pra ela te bater. Eu falei, gente, mas Aí eu bato nela, eu falei assim, você vem pra escola pra apanhar, não é? Aí ela caía na gargalhada, pronto, aí quebrava aquele gelo, sabe? Então, assim, às vezes eu acho assim, é um pouco de atenção que você dê. Essa foi uma criança que alguns pais queriam que a escola não deixasse mais ela ir pra escola, né? Impedisse a ida dela pra escola, porque às vezes ela batia nos outros, né? Eu falei, gente... Não pode ser assim, vamos tentar resolver as coisas da melhor forma possível, né? E aí aos poucos, a gente foi conseguindo também. Aí com a pandemia, a gente acabou com essa unidade lá, então a gente acabou que cortou um pouco. Mas as pessoas dizem assim, depois, ela já tem 18 anos, ela vai estudar à noite. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos ter um pouco de consciência. Como é que eu vou botar uma criança dessa de 18 anos para estudar à noite para não ter convivência com as outras crianças? Então, assim... Eu acho que parte um pouco da pessoa que está ali com a boa vontade, né? Porque você tem que ter uma boa vontade com todo mundo. Não deu, eu até falo, a gente fala muito isso, né? A questão da parceria, né? Porque a negação, até mesmo que se a escola pede para o pai para buscar entender o porquê que o filho está tendo aquele comportamento, às vezes eles preferem tirar da escola, mudar da escola. Né?
Verdade. E às vezes a gente não quer, a gente só quer entender o que a gente pode fazer para ajudar, né? E aí a gente fala assim, ó, a escola tá me cobrando, então eu vou tirar ele da escola. E tira, né? Muitos tiram da escola para não ter que enfrentar essa realidade, É verdade. né? E assim, é muito triste isso. Mas eu acho que ainda há uma questão social disso, né? A sociedade vem de escolas que não eram inclusivas. Nós viemos de De escolas escolas que não eram inclusivas na nossa época. Então é o diferente, a gente não quer conviver com o diferente. Né? As pessoas não querem conviver com o diferente porque elas nunca conviveram com o diferente. Então é mais fácil elas seguirem a vida como elas conhecem. Eu lembro meu filho, né? Meu filho vai fazer 29 anos, mas ele estudava numa creche ali na Barra. Ele devia ter uns 3, 4 anos. E a turma tinha, sei lá, umas 20 crianças. E era uma professora e uma acompanhante. E o menino, uma criança que, além de toda a deficiência física dele, tinha emocional. Então, era uma criança. E aí, uma vez, meu filho chegou a casa dizendo que o menino babava. Mãe, fulano baba. Eu falei, qual o problema? Mãe, é esquisito, ele fica babando. Eu falei assim, e você, quando tá chupando esse dedo que fica baba também escorrendo? Ele, eu falei assim, presta atenção, porque ele chupava o dedo danado. Aí, nunca mais ele fez nenhum comentário relacionado ao amiguinho da sala de aula, sabe? Então, assim, quando você mostra para a criança que o outro é diferente, mas ele também tem perfis, né, tem comportamentos que são parecidos, acho que aí quebra, né, um pouco Com certeza. da questão do preconceito, né? Com certeza. Paulo, assim, qual um conselho que você daria pra gente, né, para os nossos ouvintes, para os jovens hoje, para os pais que estão aí lutando no trabalho mesmo com seu filho, né? Qual um conselho assim que você daria pra gente, que você deixaria aqui pra gente, aqui para os nossos ouvintes? Um conselho não dá. Um conselho. Eu vou dar, assim, vamos segmentar então. Vamos. Conselho para os autistas. Primeira coisa, tudo bem você ser diferente, cara. Deixa pra lá. Segue a sua vida, seja como você ficar confortável. Tem muita gente que fala assim, caramba, ficou mais autista depois do diagnóstico. Não é que ficou mais autista. Não é que ficou mais autista, é porque assim, parou de reprimir coisas, passou a se entender e parou de reprimir coisas que, tipo, cara, eu não sou mais obrigado a ir em festa, que eu não tô afim. Não sou mais obrigado a dar atenção para aquela pessoa que eu não gosto, ou eu posso ouvir a música 50 vezes, ver o filme que eu quero 50 vezes na televisão e que se dane, porque é assim mesmo, eu sou autista, eu sou desse jeito, eu não vou ficar me reprimindo mais. Então, assim, primeira coisa, tá na dúvida, procura o diagnóstico. Mas eu tô com 30, 40 anos, procura, porque se você se descobrir autista, é uma libertação, ajudar, né? Você se autoconhecer é uma libertação, né? E é normal ser diferente. Então, assim, não se preocupe. Para os pais, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. Não desistir nunca. Não desistir nunca, buscar lutar, que essa é a missão que você tem. Se vira, né? A gente que se vire. DTJ. Não se cobre tanto. Não se cobre tanto, porque assim, a pior coisa que tem é o pai, é a culpa, né? Tipo assim, caramba, eu não posso desanimar, eu não posso ficar cansado, eu não posso. Pode, a gente é ser humano, cara, e não se cobra tanto, não desiste, mas não se cobra tanto, né? Você é ser humano e tudo bem, vai você falhar, vai errar. vai falhar, vai errar, tudo bem, você um dia, tudo muito bonitinho, né? Tudo muito bonitinho. Não fale, o autista está em crise, ou tá te batendo, ou tá gritando, ou tá não sei o quê. Não levante a voz, falas curtas, simples, com paciência. Pô, mas teve um dia que eu não aguentei, eu fiquei culpado porque um dia eu falei mais firme, para com isso, para. Tudo bem, cara, você é ser humano, isso acontece, né? Um dia você vai perder a paciência também, você também vai gritar. Gritar é ruim porque você ajuda a desorganizar, etc e tal. A vida não é desorganizado, a vida, naquele momento. Você também tem que se permitir saber que você é ser humano, e assim, a vida não é a beleza linda de todos os especialistas do Instagram, que falam que a gente tem que falar o que é o certo, né? O que é o certo pro lado da criança, mas pro lado do pai também. Tudo bem você um dia se desorganizar também, né? De você
Claro que você não vai bater, não vai machucar a criança, não vai agredir, não vai fazer isso aí. Você tem que fazer ao máximo, né? Até pode acontecer, são poucos casos, né, de mães que falam isso e tal, mas que também não vai, não normaliza isso em hipótese nenhuma, mas também sua vida não vai acabar e não se culpe o resto da vida por aquilo. Muitas vezes, até por uma mudança do tom da voz da gente, né, a firmeza, eles já entendem. Exatamente. Então, assim, a mudança do tom de voz, a forma como você fala mais impositiva, não precisa gritar e tal, você vai achar isso, né? Mas enquanto você não achar, uma vez ou outra saiu do trilho, aquilo ali é para você, é o que você tem que buscar fazer, né? Não grita, basta. Se uma vez ou outra sair um pouquinho do trilho, volta, mas não se culpa, você é ser humano, né? Então falta muito isso ser dito, né, para os pais de uma forma geral, que se culpam, que uma vez ou outra, poxa, o troço era para ser assim, mas eu não. A gente é ser humano, cara. Para os profissionais, para as escolas, façam como modelo de vocês, porque é isso. Não, falando sério, é isso. É isso. E eu sei, e assim, eu tô falando do meu lugar de fala, conhecendo como é que é a realidade das escolas, em especial das particulares, da dificuldade que é a inclusão, exatamente por conta disso. O aluno incluído é o mesmo preço do aluno não incluído. Você gera problema com todo o conjunto de pais que tem o preconceito do outro lado, quer dizer, é um risco grande para ele. Então, assim, muitos vão achando os subterfúgios ali para você não colocar as crianças. Então, se espelhem em modelos de sucesso que funcionam, né? Não funcionam não só para a criança aprender, mas para as outras, não só para a própria criança, mas para as outras crianças aprenderem sobre o diferente. Inclusive, eu escutei isso no seu Instagram. E que o mais importante, né, é realmente reforçando aquela questão, as crianças aprenderem a conviver com o diferente. Então, vão ser melhores do que na sociedade, com certeza. Vão ser melhores do que a gente é hoje como sociedade. E é muito legal. Eu tenho, assim, mais do que gostar dessa turma, eu tenho uma gratidão e admiro muito a todas as crianças muito legal. Ali. Né? Porque, inclusive, as crianças que entraram novas esse ano na turma, há um acolhimento muito grande, né? Então, assim, é muito bacana. Pra gente, né, que tá ali na luta e tentando buscar isso... Muito bom. Não, e ouvir isso de uma escola técnica é muito bom, porque, assim, a escola técnica, ela tá preocupada em formar o cara para o mercado de trabalho e ponto final, né? Isso que você está trazendo é uma formação cidadã. É uma formação mais completa do indivíduo, né? Não só tecnicamente. Isso é ótimo. Vou te falar o que aconteceu no mês de junho. Nós temos um menino que é um quadro bem mais leve, que não exige tanto da gente, que está no 2º ano do ensino médio, no curso de... Agora ele passou para administração, mas ele estava fazendo mecânica. E aí, em junho, era o aniversário dele. E ele escreveu 2 bilhetes para a coordenadora, dizendo assim, dia tal é meu aniversário, eu queria receber abraços, parabéns. Ah, que legal. Aí, outra vez, ele escreveu outra carta. Poxa, eu queria tanto ter uma festa, não sei o quê. Gente, a gente fez. Juntamos com os alunos e fizemos. Muito Nossa, bom. gente, como foi bacana, sabe? A satisfação dele de receber a festa, os amigos, aí chamando dos dois cursos, né? As 2 turmas que ele tinha passado. E aí foi feito, sabe? A coordenadora da gente fez e, assim, foi muito legal. Sabe? Ele foi muito... E eu acho que, assim, são coisas pequenas, né, que a gente pode fazer e que dá um bom resultado, né? Aumenta, assim, a adesão. Com certeza. Né? E, assim, outra coisa que eu vi também, que você colocou, que é o quanto realmente é difícil, mas é possível, né? É difícil para todos nós, enquanto pai e mãe, a aceitar, a cuidar, a gente se organizar o seu dia, se planejar diante de uma outra necessidade, né? Mas que é possível. Estamos aqui no final. Quer deixar mais um recado, uma mensagem? Não, eu queria agradecer a vocês, agradecer aqui a TERDcast. Parabenizar vocês pela iniciativa, não do podcast em si, mas da inclusão. É muito raro a gente ver, de fato... É triste dizer isso, né? É muito raro a gente ver que em 20 anos quase evoluiu muito pouco essa questão da inclusão nas escolas particulares. Acho que falta o governo também incentivar isso, né? Acho que falta o governo ter a sua própria rede também
de tratamento, de acolhimento dos pais, né? Tudo isso, a gente evoluiu, não é que a gente não tenha evoluído, evoluiu muito em 20 anos, né? Até no conhecimento do autismo, etc e tal, mas falta muita coisa ainda, né? E vamos trabalhar. Longa, né? A estrada é muito longa. Mas esse tipo de espaço que vocês estão dando aqui pra gente hoje é mais um bloquinho daquele de construção dessa torre aí que a gente tem que fazer. É a pedrinha do castelo, né? Mais uma pedrinha. Mais uma a gente pedrinha. vai construindo aos poucos, né? Porque é um aprendizado para todos nós. É o que você falou. Nós não fomos criados nesse universo, né? Então a gente tem que aprender. Como é que a gente faz? Não sei, vamos fazer, né? Vamos tentar, vamos buscar. Então é um aprendizado para todo mundo. Para todos, exatamente. Né? Paulo, muito obrigada. Foi ótimo ter você e o Arthur aqui com a gente, né? Conhecer um pouco conhecia você pelas redes sociais, pelo seu trabalho, pelas suas campanhas, mas conhecer você pessoalmente foi assim muito gratificante, obrigado pelo carinho. Né? É muito bom a gente conhecer as pessoas e saber um pouco mais. Então, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. A gente sabe como a vida é corrida, como cada um tem seus horários, suas necessidades, mas muito obrigada por nos ajudar. Eu agradeço vocês, parabéns mais uma vez pelo trabalho e estamos aí. Obrigada. Gente, encerrando aqui mais um podcast, né, um Etergescast. Espero que vocês aprendam um pouco mais, troquem um pouco mais de experiência e curtam bastante o nosso programa, os nossos episódios, que a gente trabalha para trocar aprendizado.